Bom, então assim, a primeira questão é que é um objeto enorme, gigantesco, interminável e que está sempre aumentando, né? Isso é uma coisa que a gente é um dado a priori que a gente não tem como acompanhar. Então, obviamente, a gente fez um recorte de determinados vídeos e o recorte histórico. O nosso início está mais ou menos junto com o início do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2015, e termina logo anterior às eleições de 2018, porque não ia ser possível dar conta de falar das eleições também nessa tese, já que a gente está falando de muita coisa. Então a gente tentou pensar, e aí a partir de outras pesquisas que já existem de viés quantitativo, a gente escolheu algumas páginas, alguns movimentos que estão na internet, tanto à esquerda quanto à direita, e tentou fazer uma análise qualitativa, de análise fílmica mesmo, análise do discurso de determinados vídeos. A gente está pensando isso tudo a partir de um jeito de olhar que vai pensar uma permanência de um certo regime de atrações e de certas matrizes expressivas excessivas, ligadas ao sensacionalismo principalmente, também um pouco a certa retórica, imaginação melodramática, nos termos do Peter Brooks. Então a gente está tentando pensar esses vídeos a partir... a gente percebeu esse tipo de retórica nesses vídeos a partir dessa primeira pesquisa exploratória. Esse audiovisual que está presente nas redes sociais, basicamente calcado na questão política, a gente tem entendido cada vez mais, enquanto a gente vai vendo mais vídeos e vai entendendo mais do que a gente está falando, que é um audiovisual extremamente vernacular, e aí para usar uma expressão de uma pesquisadora chamada Jean Burgess, que vai dizer que esse audiovisual nas redes sociais ele está sempre em diálogo entre os vídeos, então ele vai funcionar a partir de iterações, ele vai se modificando e usando essa forma vernacular de se expressar, cada vez mudando mais, e aí também pensando em diversos formatos diferentes. E um audiovisual extremamente, e aí nesse final isso está ficando mais claro, extremamente pervasivo, ou seja, ele se apresenta para nós de uma forma direta, está sempre na nossa cara, se esgueirando pelas frestas, está sempre presente na nossa vida do cotidiano. E esses vídeos que a gente está estudando, principalmente estão ligados à questão da mostração do real, fatos que aconteceram, são manifestações, vlogs, pessoas falando sobre coisas reais, obviamente que tem muita encenação envolvida nisso, mas a gente está pensando coisas da matéria do real. E aí os exemplos que eu trouxe hoje para pensar um pouco essa questão da câmera e do corpo, é uma live da Mídia Ninja, um vídeo da Gleisi Hoffmann, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores, um vídeo do Mamãe Falei, que é um youtuber ligado ao MBL, e um vídeo, uma live dos Revoltados Online também. Eu trouxe trechos de cada um desses vídeos, a gente não vai assistir eles inteiros, porque só a live da Mídia Ninja tem 48 minutos. Pode passar. Então, assim, eu vou passar muito rapidamente por isso, porque o centro hoje da minha proposta não é discutir exatamente todo esse arcabouço teórico, é mais tentar se concentrar nessa ideia pensar essa articulação entre câmera e corpo nesses audiovisuais. Mas, de fato, a gente está pensando em cima do conceito de cinema de atrações do Gunning, do Caldreau também, todo esse debate em torno desse regime de atrações, dessa permanência, nos parece que isso está se apresentando de maneira bem particular nos vídeos, nos sites de redes sociais, principalmente YouTube e Facebook, que são os dois objetos privilegiados de pesquisa. Esses vídeos especificamente de política, a gente entende que tem uma marca de sensacionalismo muito forte nesses termos aí do Barbeiro, da Ana N, então uma coisa bem excessiva, várias marcas do sensacionalismo que já se articulavam no jornalismo impresso, mas que se representam nesses audiovisuais de uma forma interessante, a gente acredita. E aí, ainda nesse sentido do regime de atrações, a gente percebe um endereçamento ao espectador muito forte a partir dos corpos em cena e do tecido fílmico de fato. E esse endereçamento ao espectador está quase sempre aliado a uma questão testemunhal muito forte. Estou aqui falando diretamente na manifestação, eu estou de corpo presente nesse lugar, e isso a gente tem visto reiteradamente nesses audiovisuais. E aí, pensando a partir da Jane Gaines e também do certo trabalho de alguns pensamentos do Rancière, como esses fatos, essas manifestações,
momentos reais que aconteceram na nossa realidade, né, como que eles se apresentam no tecido fílmico, articulando ideias de paixão e excessos, sensações e sensacionalismo, né, esses fatos no tecido fílmico são importantes. Pode passar. E aí esses fatos estão, de fato, trazendo uma questão da mostração do real, né, uma chave discursiva do excesso, quase sempre nesses audiovisuais. Né? De novo, é um recorte, não só histórico, mas de determinados vídeos, determinados objetos, determinadas páginas. A gente não está dando conta da totalidade da produção audiovisual nos sites e redes sociais. É evidente que tem um recorte aí. Não é todo mundo que está fazendo vídeos de política dessa forma, mas nos parece uma parcela muito relevante e que tem um papel muito importante no processo político a partir do impeachment da Dilma e até as eleições de 2018. E aí a gente está pensando também a ideia da Jean-Marie Monzan, que fala de encarnação, né? Encarnação nas imagens, encarnação nos corpos, a partir dessa ideia da dualidade do real e do que está em cena, né? E pensando um pouquinho também as proposições do Gil Berman, como as imagens ardem em relação com o real e tal, com os fatos. E aí a gente está pensando justamente como que essas imagens, qual a qualidade espetacular dessas imagens, desses audiovisuais, né? Pensando no espetáculo como uma ideia de colocar em cena, né, de encenação, mesmo que não seja uma encenação consciente ou uma articulação consciente da linguagem audiovisual, nos parece que existe um esforço de colocação em cena muito forte. E esse espetáculo, essa colocação em cena, esses audiovisuais, em geral, tentam trabalhar a partir dessa ideia do maravilhamento, dessa questão de ser arrebatado pelas imagens, muito no sentido do regime de atrações mesmo. E está sempre, um corpo que está sempre tentando se performar, né, fazer uma performance e se endereçando ao olhar de alguma outra pessoa, né, tentando fazer essa ressonância desses corpos em cena se repetir nos corpos que estão nos espectadores. Então, o que a gente está tentando propor nesse trabalho é uma ideia de câmera-corpo, uma noção dessa câmera que atua como uma extensão de quem está filmando, se afeta junto com essa pessoa que está filmando. E não só a imagem, mas o som também, essa ideia do som direto, tem uma coisa do microfone ali muito importante, esse cara que está sempre carregando essa câmera, tanto no exemplo da Mídia Ninja quanto isso do Revoltados Online, essa câmera, obviamente a câmera está sempre sendo operada por alguém. O que eu estou tentando argumentar aqui é que essa operação da câmera a partir desse corpo é uma peça central nesses audiovisuais, não só quando o corpo está em cena ao mesmo tempo, mas também quando essa câmera se afeta, tenta passar por essa multidão e abaixa, levanta, e o microfone bate nas pessoas, enfim, essa estética meio mal acabada e tal, eu acho que isso é interessante. Obviamente tem ampla bibliografia sobre essa ideia de câmera e corpo no cinema e em vídeos de protesto também. A Kenia Freitas fala sobre isso, a ideia dessa ficção desses corpos em cena. Ela está falando sobre a Primavera Árabe, mas a gente acho que tem muitas similaridades com o que a gente está vendo na materialidade fílmica aqui, né? Ela vai falar em imagens, acontecimentos, isso é uma coisa importante para esses vídeos que a gente está vendo aqui também, presença corporal. O Polidoro vai falar sobre câmera engajada nos protestos de 2013, como que essa câmera é um índice super importante para pensar isso. Vários autores vão falar sobre uma câmera-corpo no cinema contemporâneo de ficção também, né? O Luiz Ribeira Júnior, a Camila Silva vão falar de uma forma muito interessante sobre essa câmera que tem a questão da resposta áptica, né, e tudo mais. Eu acho que isso é super interessante e eu estou partindo a partir dessas reflexões, sem dúvida nenhuma, mas pensando nesses objetos que a gente está vendo aqui, esses objetos mal acabados, esses objetos que estão tentando mostrar o real, né, e principalmente a partir, pensando essa ideia do espetáculo, um sequestro contínuo da essência pela aparência, né, a mostração do visível, daqueles fatos que a gente pode trazer para o visível dos fatos políticos que estão acontecendo nessas manifestações e no país como um todo, né. E aí o que eu vou me aproximar mais é o trabalho do Roberto Robalinho, falando sobre uma certa câmera-corpo nos protestos de 2013 também, e ele vai resgatar o Vertov, que me parece muito interessante para essa dimensão que a gente está tentando pensar aqui, justamente nessa acoplagem humano-máquina, nessa câmera como extensão do corpo de quem filma, que se afeta
junto com esse corpo político que também está filmando, né? Então a filmagem seria esse ato político, mesmo se existe uma certa ausência da intencionalidade, no sentido de que essa articulação de linguagem audiovisual não está exatamente sendo articulada a partir de um conhecimento dessa gramática, mas de qualquer forma ela está ali na materialidade fílmica, mesmo que quem está filmando não conheça, não possa dizer por que fazer assim o assado, mas foi feito assim o assado. Caminhando para a conclusão, o que a gente está tentando pensar aqui, talvez de uma forma meio confusa, não sei, é justamente defender essa câmera como extensão do corpo como uma ferramenta política poderosa, né? Em todos esses exemplos, é claro que a gente tem gradações aí desse exagero, desse excesso, mas eu entendo que está sempre presente nesses objetos, pelo menos no tecido fílmico, um pouco dessa afecção corpórea que afeta a câmera e que afeta a imagem, e que a pessoa e o corpo e a câmera estão sofrendo aí uma certa acoplagem interessante, né? Então, a partir da ideia do Bertolli, do cineolho, né, e pensando várias outras questões que estão colocadas lá no manifesto, pensar justamente como essa câmera, essa máquina pode se acoplar com essa pessoa humana, com esse corpo, se afetar junto com esse corpo e se tornar aí uma ferramenta política importante. E aí, nesse sentido, o sentido do que a gente está pensando, do cinema de atrações, do regime de atrações, do sensacionalismo, essa acoplagem de câmera-corpo se apresenta muitas vezes como uma atração, né? Como uma vista sensacional, como alguma coisa que está muito mais ligada ao regime das sensações, de mostrar do que de fato contar alguma coisa. Esse exemplo do Mamãe Falei, eu acho que é o que fica mais claro, mas nas lives eu acho que isso está presente também. Como essa câmera, essa acoplagem de câmera e corpo se torna uma atração, uma mostração, um endereçamento muito forte ao espectador e vai tentar colocar essa questão no centro desses audiovisuais, né? E aí as câmeras podem ser na mão, elas podem ser vestíveis, como esse último objeto esse último exemplo mostrou, é uma câmera que ele usa no torso dele mesmo. Essas câmeras que são frequentemente agredidas e puxadas de um lado para o outro, como se fossem parte do próprio corpo dele. A questão do som direto está muito claro nesse exemplo também, né? Como aquele microfone fica se roçando ali nas roupas no momento que ele corre, criando uma imagem muito excessiva de fato. Pode passar. E aí, o que isso tem a ver com a ideia da política de forma geral, né? Entendo que esses embates ideológicos que a gente está vivendo já há bastante tempo no país são traduzidos nessa chave da moralidade simples a partir desse uso do excesso, né? Desse uso da câmera, desse uso do corpo. É uma recusa, uma nuance muito grande, eu acho que em todos os exemplos isso está presente, tanto à esquerda quanto à direita. E a explosão desses conflitos políticos maiores, né, dessa ordem institucional e política e democrática, estão se explodindo ali nesses microcosmos, nesses pequenos audiovisuais, nesses momentos de afetação corpórea, né? Essa ideia de encenar o conflito, que está presente tanto no exemplo do Revoltados Online, quanto no exemplo que a Mamãe Falei, mas em outros exemplos à esquerda também. Não que isso não seja um fato, mas parece que existe a busca desse conflito a partir da presença da câmera ali naquele lugar, né? Então a câmera muitas vezes se torna o ponto central de discórdia dessas pessoas, né? A pessoa vai lá filmar a manifestação, então a câmera é o ponto central, né? E isso tudo a partir dessas dimensões sensoriais e sensacionais e afetivas que vão entrar nesse discurso político extremamente espetacular. E esse caráter exibicionista do aparato cinematográfico vai fazer essa gestão política do sensacionalismo, trazendo essa coisa que está na materialidade fílmica, que está no audiovisual, que está na articulação da linguagem, como uma ferramenta de produção de discurso político, mesmo que isso não seja algo que está colocado de forma racional e discursiva, textual mesmo, não estão falando, mas parece que está sendo mostrado. Bem, mas então eu propus trazer a questão das imagens e dessa ideia da imagem gore, articular com vários outros campos da produção cultural contemporânea, para a gente pensar essas narrativas e um tema que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é a mimética, né? A teoria dos memes e essa articulação desse contexto, né, em relação à tecnologia e essas narrativas
construídas a partir dos memes, a partir dos vídeos, né? E que, enfim, atravessam muito mais o campo da comunicação, mas obviamente eu acho que tem que começar a ser analisados pelos estudiosos e os pesquisadores do campo do cinema e da produção, né, audiovisual. Então eu escolhi alguns vídeos ligados à campanha eleitoral, né, do Bolsonaro e alguns memes também, do que eu chamei de imagens, atos de fala e imagens, né, que funcionam como ativadores, né, de ações, detonadoras, né, de ações e que tem a ver com várias das questões que o Eric, né, trouxe aqui. Eu gosto de trabalhar com essa ideia da imagem pobre, da Rito Stale, né, porque tem a ver com uma série de questões que a gente já vinha trabalhando quando a gente falava do vídeo diário, das imagens amadoras, no campo do cinema, dos filmes de arquivo, né, de toda uma série de produção imagética que não vinha do campo dos especialistas, que não vinha do campo da imagem simplesmente autoral, e a gente vai encontrar isso nessa produção ligada à política contemporânea, né? Então, sem dúvida, a gente vem, eu acho que essa já é um consenso, até um clichê quando a gente fala das características dessa imagem nas campanhas eleitorais do Bolsonaro, e também era um motivo, né, e foi um dos temas recorrentes trazidos pelos seus eleitores. Nós ganhamos uma eleição com vídeos amadores, com streams e lives caseiras, né? Ou seja, toda essa questão do vídeo amador, da memética do tosco, do GIF, né? O gerador de memes, ou seja, qualquer pessoa pode produzir um meme falando, não importa o que, usar essa memética como forma de demonstração e como forma de produção de discurso de verdade, né? Ou seja, a evidência da imagem do meme funcionando como um índice de veracidade, de confiabilidade, né? Enfim, de verdade, que está na base, inclusive, da questão das fake news, né? E esse vídeo diário na primeira pessoa também, né, que o tempo todo explicita a precariedade da imagem, usa a precariedade da imagem como um índice de autenticidade, como um índice de verdade, e que a gente já havia trabalhado. Eu acho que trabalha com vídeos de família, enfim, com o cinema de arquivo, enfim, já fazíamos esse debate no nosso campo cultural, no nosso campo, enfim, no campo do próprio cinema, né? Há uma fabricação da imagem, há ou montagem, ou superposição, ou uso simplesmente da voz do Bolsonaro, ou ele num telão falando no celular, transmitindo, que o tiram desse lugar da live, que é onde a pessoa tem que ter a presença do Estado puro. O Olavo de Carvalho sentado, ele tem uma desenvoltura na fala que permite que ele sustenta uma câmera na cara dele falando, né? Então, acho que pelo menos isso, entre criador e criatura, nós vamos ter uma distinção de performance, né? Essa performance do ao vivo, da imagem, digamos, em tempo integral, o Olavo de Carvalho sustenta, o Bolsonaro não. Né? E é o que talvez seja mais problemático, inclusive na gestão política dele hoje da imagem. Né? Ele está sendo fotografado e filmado e tendo que falar, né? E falando, né? Ou seja, o tempo inteiro ele vai ter que gerir uma imagem catastrófica, né? E um discurso catastrófico, né? Mas isso se torna bem mais difícil quando você vira o presidente da República. Então, aqui é muito interessante, né? Esse vídeo, né, justamente você ouve a voz dele na Paulista, 30 de setembro de 2008, né, e sempre são vídeos onde você sobrepõe, seja a voz, ou seja esse quadrado, né, essa imagem fixa no canto da transmissão a uma multidão. Então, sempre essa relação, né, dele com a multidão. Aqui também uma outra, esse vídeo que me parece que é o mais importante, que o telão um telão da Paulista no dia 21 de outubro de 2008, onde, quando o El País descreve inclusive essa emissão, ele diz não compareceu, o que é uma ideia muito estranha de comparecimento, né? É óbvio, é uma presença virtual absolutamente impressionante. Ele não compareceu, mas discursou por meio de um telão.
E esse foi um dos discursos mais violentos, eu acho que é um dos discursos mais violentos da história do Brasil, se a gente pensar numa liderança política. Então, por isso que eu estou falando de imagens, atos de fala e dessa ausência, de uma presença em tempo contínuo que não se sustenta na imagem. Então, esse é aquele famoso discurso que ele dizia que nós somos o Brasil de verdade, vamos varrer do mapa os bandidos vermelhos do Brasil, ecos olavianos aqui muito fortes, só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sobre a lei de todos nós, ou vão para fora do Brasil, ou para a cadeia, petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia, vocês não terão mais vez, enfim, vocês não terão mais as homens para saciar a fome de mortadela, enfim, frases antológicas, históricas, que estarão na nossa história contemporânea. Então, esse foi um discurso que causou uma reação muito grande em vários campos, e ele foi feito nesse sistema de eleição na Paulista. Esse mesmo vídeo, ele também está no YouTube, ele também circulou muito nos grupos de WhatsApp, a própria transmissão dele no celular, lendo, aí aquele celular funciona como um teleprompter, então você vai vendo ele lendo, aquele celular ele não está filmando ele, tem uma outra câmera filmando ele lendo, fazendo uma performance que, enfim, produziu urros na Paulista, e foi assim, um dos discursos mais impressionantes em termos, de novo, de violência, de forma mais ampla. E esse terceiro vídeo, que é muito interessante, então a gente tem esse primeiro, que essa presença virtual não compareceu no telão, esse segundo registro da própria fatura da imagem, sempre mostrando a fatura, sempre mostrando o making of, sempre mostrando a produção amadora, precária, familiar, na lavanderia, com roupa, com a máquina de lavar, de secar lá adiante, num lugar absolutamente não, enfim, de novo, se tivéssemos aí um coach de marketing político, um publicitário, e uma dessas imagens poderiam ser sequer levantadas como possibilidade de publicidade de um político, se ele contratasse um marqueteiro profissional. E essa imagem que correu também muito pelos grupos de WhatsApp era o vizinho. Aqui são 3 frames do vídeo. Vizinho de Bolsonaro filma discurso transmitido na Avenida Paulista. E aí você vê ele, ele vai entrando atrás das árvores, filmando de maneira precária. Eu estou aqui, eu estou vendo ele aos berros no celular, gritando como se estivesse falando, como não, falando com uma multidão gigante. Então é uma imagem, esse vídeo é muito impressionante. Ele berrando para Paulista, vendo a multidão na frente dele, lendo naquele TP, e esse vizinho lá, olha aqui, nós estamos aqui, absolutamente intimista com a mulher ou com a namorada, adentrando essa floresta da vizinhança em êxtase. São 3 vídeos que recobrem realidades distintas, pública, íntima, e que trazem essas características, como eu falei, não só dessa imagem pobre, mas desses índices de veracidade, da fatura da imagem, do vídeo diário, de uma série de figuras de linguagem com as quais a gente trabalha em outro campo. E aí, quando eu falo de imagem, de atos de fala, é decisivo, uma série de imagens que se também correram e produziram reações muito fortes, em todos os campos, como essa imagem da quebra da placa da Marielle no Rio de Janeiro, no dia 3 de outubro. Isso é tudo em períodos muito próximos, todas essas ações. De novo, acho que está muito próximo de um tipo de imagem que no jornalismo a gente chama de imagem editorializada. Você constrói uma imagem simbolicamente para que ela tenha um impacto afetivo, cognitivo, emocional imediato. Então são imagens impressionantes que têm uma força, que elas produzem uma reação virulenta, seja de apoio, de adesão ou de reações fortes. Então essa é uma dessas imagens, E uma outra imagem que o vídeo está também no levantamento que o Carlos Dauli faz, que foi
justamente a imagem de um eleitor votando, né, apertando o 1 e o 7 com o revólver, né? Eleitor de Bolsonaro afirma voto com arma na mão em 7 de outubro. Essa imagem também não é só um vídeo, são vários vídeos de vários eleitores e ela também é muito impressionante, né? Inclusive em termos sonoros, né? Ele aperta, faz o voto, aparece a cara do Bolsonaro, você tem uma edição live absolutamente perfeita e o vídeo é impressionante. Então, essa questão das imagens atos, elas são recorrentes na campanha inteira, uma produção, enfim, por isso que quando a gente fala da questão do meme, da memética, né, a capacidade de produzir meme, não é, e viralizar algumas dessas imagens, conceitos, imagens atos e atos de fala, é muito forte, né? Essas imagens, né, a gente pode analisá-las por esse campo, como eu falei, né, da apropriação tecnológica, do remix, do precário, mas tem um outro campo muito importante, que é essa articulação, né, com o que a Sayaka Valência, que é uma teórica mexicana, faz, né, das imagens produzidas e dos discursos, narrativas produzidas na fronteira do México com os Estados Unidos, e que ela caracteriza como efeito de um capitalismo igual. O capitalismo mafioso, a narcocultura, as milícias, os assassinatos, a produção de imagens violentas muito próximas, né, de uma estética ligada ao gore, ao filme de terror, aos filmes de tripa e sangue, né, ao grotesco, né, e que vão, enfim, produzir uma estética que também vai se articular com a cultura mexicana, onde a figura da morte, onde a figura da violência é muito presente. Ela vai trabalhar, né, esse capitalismo como construção cultural. E é muito interessante, né, porque justamente, né, ela vai mostrar a produção desses sujeitos violentos nos países, nas fronteiras, nos países periféricos, como forma de empoderamento, né? E aí eu lembro aqui direto um filme como Bacurau, eu lembro aqui o Coringa, que está em cartaz, assim, a produção de uma espécie de democratização da violência, uma espécie de partilha da violência do Estado por todos os cidadãos no momento que você não acredita mais nem no Estado, ou você entra num momento de distopia, né, profunda, né? Então, o narco, ela vai falar de necroempoderamento, empoderamento pelo teu poder de morte, de matar, de assujeitar, e me parece que é uma descrição muito precisa de uma parte da política contemporânea que a gente vê nas grandes cidades brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro, né, com o nosso governador Sniper, teoria do drone sendo colocada em ação, né, esse necroempoderamento do cidadão que tem que se armar, que tem que se defender por conta própria, né, as imagens de violência explícita, ou seja, o momento em que o Estado ele se apropria de uma estética, óbvio, um pensamento político, de uma estética que dá a sensação que todos nós poderíamos ter esse necroempoderamento, a partir da violência como sendo, digamos, o horizonte utópico que esses estados e esses estados mafiosos, né, oferecem, né, o que é bastante preocupante. Ou seja, nós te oferecemos o poder de matar, nós te oferecemos o poder de morte sobre o outro, do teu inimigo, aquele que você odeia. Então, as falas do Bolsonaro, as falas do Olavo Carvalho, são falas de extermínio, né? É o ódio ao outro, né? É a porta da praia, é o exílio, é expulsar do país, ou seja, não tem nenhum tipo, né, não tem analogia, é o explícito, é o gore, né, é o filme de terror, né, é a estética do explícito como forma, né, como eu digo, de oferecer esse horizonte, né, de infligir dor e violência contra os corpos, né, ou seja, é um horizonte distópico radical de redistribuição do poder de morte por todos os cidadãos. A análise proposta é sobre um vídeo que se chama Aos Vivos, debate número 3, Terra em Transe. É uma transmissão ao vivo que ocorreu no YouTube em 2018. Observa-se na internet nos últimos anos a movimentação de discussões e denúncias a respeito da política em crise no Brasil.
através de publicações nas redes sociais de textos, fotos, notícias e montagens. A comunidade se organiza ou desorganiza conforme ideologias e posições políticas. Apesar do trabalho de Ramos com experimentos ao vivo na internet terem iniciado em 2016, ano de impeachment, panelaço e Olimpíadas, nos restringiremos ao ano do vídeo aqui em análise. 2018, ano de eleições presidenciais no Brasil, com campanhas pautadas principalmente pela internet. Foi o ano em que a existência das bolhas nas redes sociais foi mais gritante do que nunca, com fake news viralizando pelos celulares e pautando discussões políticas. Famílias brigaram como nunca. Um ex-presidente foi para a prisão, enquanto uma massa de suspeitos relevantes de corrupção se esquivou de investigações na surdina. Alguns ativistas e defensores de direitos humanos foram perseguidos politicamente, uma vereadora foi metralhada e a população das diversas minorias voltou a sentir medo nas ruas. O investimento na internet durante a campanha do atual presidente determinou sua vitória nas urnas e mantém até hoje alguns de seus seguidores ainda fiéis aos seus discursos. O conjunto de trabalhos audiovisuais aborda de maneira crítica a construção de discursos da mídia, dos eleitores e dos candidatos à presidência durante a campanha eleitoral. Com a participação de atores do teatro em diálogo com obras clássicas de diferentes espaços e tempos, a dinâmica de Aos Vivos, essa trilogia, abarca também o conteúdo ao vivo transmitido nos canais de televisão aberta, como a Rede Globo e a Rede Record. Os 3 vídeos fazem referência aos principais debates de presidenciáveis agendados no primeiro e segundo turno das eleições de 2018. O debate número 3, Terra em Trânsito, teve duração de 2 horas. Ele aconteceu no auditório do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo. Nuno Ramos organizou uma performance que contou com atores reproduzindo em tempo real a programação da Rede Globo, junto com intervenções fazendo referência ao longo Terra em Trânsito, de Glauber Rocha. A encenação sofreu ainda interferência de tópicos em alta na internet, com atores lendo em voz alta as hashtags mais utilizadas no momento na rede. Originalmente, a programação da Globo envolveria o debate dos candidatos, Haddad e Jair Bolsonaro, mas ele foi cancelado por conta da ausência de um deles. Lembremos da facada que aconteceu. Assim, ao invés de debate entre 2 candidatos, a emissora transmitiu normalmente a novela Segundo Sol, resultando na reprodução ao vivo das falas dos personagens da novela pelos atores no teatro. As falas da novela foram reproduzidas com a mesma dinâmica da de um debate. Cada ator tinha um tempo para se manifestar e um mediador controlava esse tempo, além de designar a ordem em que cada um deveria falar. O desenvolvimento da performance contou com 3 linhas narrativas mescladas que se deram concomitantemente em um movimento caótico. Os atores no palco, com fones de ouvido, reproduziram os áudios do episódio da novela. A trama da novela, de Segundo Sol, se dava na Bahia e o enredo envolvia altos e baixos na carreira de um cantor de axé e personagens com problemas em tráfico de drogas e processo de descoberta de um pai. A trilha sonora de abertura da novela era a música que leva o mesmo nome, Segundo Sol, da Cássia Eller. Além desse conteúdo proveniente do fone em uma de suas orelhas, os performances do debate de Nuno Ramos sofriam interferência de outros atores que falavam em suas outras orelhas, tópicos em alta na internet em tempo real, forçando-os a escolher entre reproduzir as falas da novela ou dos tópicos gritantes da internet. Considerando a véspera do segundo turno das eleições, era de se esperar que as hashtags mais comentadas fossem relacionadas aos candidatos e campanhas. Movimentos anti-Bolsonaro, como hashtag ele não, hashtag ele nunca, vira voto, iam de encontro aos que já comemoravam vitória antes da hora, com é melhor já ir se acostumando, acabou a mamata e fora PT. Ditando ainda o andamento da performance e somando mais carga de sentidos ao trabalho, outro grupo de atrizes, atores e músicos com instrumentos, também vestindo fones de ouvido, reproduziam na íntegra, no fundo do palco, o áudio do longa Terra em Trânsito, especialmente a trilha sonora e as falas do personagem Paulo Martins, o poeta no filme. A performance do debate começou em sincronia com o longa e terminou também ao mesmo tempo.
Se no filme Paulo é não só personagem, mas comentarista do enredo, no debate o seu papel é o mesmo, suas falas se encaixam com as situações trazidas ao palco. Coincidência? Do lado da plateia, ou do outro lado da tela, lembremos que havia transmissão ao vivo no YouTube, não era possível para os que assistiam à performance identificar a origem do conteúdo mimetizado pelos atores na frente do palco. Sentenças eram cortadas e misturadas, criando falas confusas e esquizofrênicas. Estaria o conteúdo televisivo afirmando ele não? Estariam as pessoas na internet chamando Laureta para briga? Ou estaria ainda Laureta dizendo fora comunistas? Tudo se misturava e o filtro do que seria exposto, vocalizado ou não, cabia somente aos atores do palco em ato ao vivo. O procedimento ao vivo possibilitou que a dinâmica da performance acontecesse com interações entre as narrativas, reunindo no mesmo espaço-tempo signos pertencentes a diferentes universos e épocas. O corpo dos atores encarnou diferentes personas, tornando-as presentes no palco. Nessa mesma linha, levaram sua presença também para as telas do que assistiam o debate à distância, um fenômeno de ubiquidade potencializado. Debate, no caso, que virou a novela, né? Os enquadramentos das câmeras evidenciavam detalhes, aproximavam o espectador da performance, expandindo a intimidade vivida presencialmente no teatro do IMS a outras localidades. A escolha de sincronia com Terra em Transe possibilita uma leitura via Ismael Xavier, trazendo reflexões a respeito do cinema novo e dos filmes de Glauber Rocha, que poderiam ser aplicados diretamente ao debate de Nuno Ramos. Eu vou trazer aqui citações do Xavier, do livro Alegorias do Subdesenvolvimento, Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal, de 2012, da Kozak Naif. Considerando o personagem Paulo Martins como comentador, né, no caso, não sei se vocês repararam, a mulher que estava mais atrás do palco, a mulher negra com o capuz preto, fez o papel de Paulo Martins, né, na performance. Então, considerando Paulo como um comentador ou ainda regente do longa e da performance no palco do teatro, abre aspas, seja explícita ou não a mediação da subjetividade do poeta, o estado de espírito dele contamina toda a narração, embora não seja totalmente seu o relato. A cada passo, o filme exibe a típica interação, esquematizações, simetrias e um senso estrito de ordem convivem com uma textura de imagem e som dada a excessos que, numa primeira aproximação, sugerem um fluxo descontrolado de dados e associações que parecem impossível unificar. A mediação em Terra em Transe transcende a subjetividade de Paulo, mas assume os padrões da sua experiência, com seu sentido de urgência e agonia, sua retórica. Dirigindo-se diretamente à plateia, isso falando do filme, mas né, coincide com o debate. Paulo é, já na primeira cena, a figura de um teatro didático, com a diferença de que assume o papel de um mestre de cerimônias exaltado e não consegue se conter. O estilo não é sinal de extravagância ou formalismo, é uma maneira de julgar o mundo e exercer a fala que considera adequada para tanto. Fecha aspas. Nuno Ramos cria uma assemblagem viva, com o áudio televisivo da novela sendo mediado com a mesma dinâmica de um debate político, dando ironia, junto de citações de usuários da internet sobre as eleições e o filme Terra em Transe, todos desconstruídos, desencarnados de sua origem para serem relocados em corpos e meios outros, de outros gêneros e raças, tecnologias outras, dando voz a discursos que de longe parecem não fazer parte de um mesmo universo, mas que, quando somados e em colagem, se tornam um só. Representam a história da política brasileira, a herança do colonialismo e do golpe militar, dos sentimentos que se repetem numa espiral de acontecimentos que se atualizam. 51 anos depois do lançamento do longa de Glauber Rocha, isso em 2018, a desesperança volta a povoar o imaginário brasileiro. Na véspera de eleição do candidato que apoia a ditadura militar e nega os crimes e assassinatos ocorridos durante ela,
que homenageia torturadores em provocação a vítimas, Nuno Ramos cria uma alegoria da alegoria. E aí eu volto a citar o Ismael Xavier, abre aspas. Articulado à consciência de crise do país, da linguagem capaz de dizê-lo, do cinema capaz de ser político, consolidou-se na segunda metade dos anos 60 o recurso às alegorias. Este não pode ser reduzido a um programa imediato de denúncia programada e velada do regime autoritário, pois compreende uma gama de motivações e estratégias de linguagem, bem como de efeitos de sentido conforme a postura estética do cineasta, sua forma de organizar o espaço e o tempo e sua relação específica com o espectador. Xavier fala de cinema novo, mas poderíamos aplicar tal análise ao debate aos vivos de Nuno Ramos. E aí isso se aplicaria não só a esse debate, né, que eu estou trazendo, mas aos 3 que estão no canal. Ramos colocou para interagir não apenas as referências discursivas, mas também os diferentes meios e linguagens. Relacionou novela com debate, ficção com política, passado com presente. Televisão, cinema, teatro e internet foram colocados lado a lado, escancarando suas pautas. O artista fez com que os signos de cada timeline, a Globo, até em transe e internet, se associassem em tempo real e ao vivo, num dispositivo que criou trocas entre as mídias de forma a evidenciar a urgência de fala sobre a escuta. Ali no palco, uns falam sobre os outros, reproduzem áudios, banalizam textos. Mas será que alguém realmente escuta? E a plateia, os espectadores? Estarão todos dentro ou fora do transe?